A oportunidade é a nossa irmã França, representando aqui toda a família, né? Fazer aquilo que Deus colocar no seu coração. Eu tenho quanto tempo, pastor? Meia hora? Ou é menos? 20 minutos? Tá bom. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero agradecer a Deus, né, por estar conhecendo mais um rebanho do Senhor. Alguém que eu já conhecia, né? Eu só não sabia que um dia a gente ia todos caminhar junto. A gente ia todos conhecer o mesmo Deus, né? Porque tem muitos aqui que foi criado junto, né? A gente se criou junto, cresceu junto, o Didi, o Nildo, os meninos de José, né? Todos crescemos junto, assim de pequenininho, mas a gente só não sonhava que um dia a gente ia conhecer o mesmo Deus. Hoje nós estamos aqui servindo ao Senhor, pessoas a qual eu conheço, como minha cunhada ali, que eu nunca imaginei que um dia ela fosse chegar até a Deus. E hoje eu vejo que ela está na presença do Senhor. A minha sobrinha também está na presença de Deus. Eu creio que todos aqueles da minha família, dos meus familiares, vão se chegar até a Deus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele nós não temos salvação. Sem Ele nós não temos vida. Sem Ele nós não temos esperança. É com Deus que nós vamos ter esperança. É com Deus que nós vamos ter a vida eterna. É com Deus que nós vamos ser salvos. É com Deus que nós vamos ser limpos. É com Deus que Deus que vai mudar a minha vida e a tua vida. Aleluia, sua glória, aleluia, glória, manai, xanai, manai. Deus Todo-Poderoso, é Ele que vai te salvar. É Ele que vai estar contigo, é Ele que vai caminhar contigo. A palavra de Deus fala lá em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradá-lo ao Senhor. É necessário que eu e você venha ter fé. É necessário que eu e você venha confiar no Senhor. Porque não só adianta nós falar que temos fé e não confiar. Quantas vezes eu já falei para mim mesmo, eu tenho fé. Eu estou esperando de ti, meu Deus. Eu chorava a noite inteira. Eu puxava os meus cabelos e o Senhor não chegava. Porque eu estava pedindo aquilo que era meu desejo. Não era o desejo do meu Pai. A partir do momento que você entrega a sua vida para o Senhor, a partir do momento que você vive um Deus que está lá em cima, mas Ele está contigo. Mas falta às vezes nós conhecer esse Deus. É o Deus que eu conheço, é o Deus que vocês conhecem. Quantas pessoas aqui que às vezes estavam perdidas como eu, perdida. E hoje estou achada, porque o meu Deus, pelas misericórdias dEle, Ele me encontrou. Eu quero dizer para vocês hoje, não existe outro caminho a não ser o Senhor Jesus. É com Ele que nós vamos vencer. É com eles que eu e você vamos chegar até a salvação. Mas nós precisamos não ser só ouvinte da palavra de Deus como hoje. Uma coisa tão linda que está acontecendo aqui neste lugar. Não é só ouvinte que nós devemos ser. Nós devemos ouvir a palavra do Senhor e praticar. Porque se eu for só ouvinte da palavra de Deus, eu não vou viver aquilo que Deus tem preparado para mim. Nós só vamos viver a palavra do Senhor, nós só vamos viver aquilo que é para mim e para você, se nós entregar verdadeiramente a nossa vida ao Senhor. Deus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Lá em Mateus 33 fala, buscai primeiro o reino do céu. Quando Ele fala para mim e para você que nós devemos buscar primeiro o reino, Ele está falando primeiro buscar a Ele. Primeiro servir a Ele, como foi dito no louvor, nós devemos ter as nossas vestes limpas, o nosso coração limpo, aprender a perdoar. Não olhar para as coisas passadas, as coisas que nos machucam, as coisas que doem dentro do nosso peito. Quantas coisas que eu e você não conseguem perdoar. Quantas coisas que a gente fala que serve a Deus, mas não consegue liberar o perdão. Enquanto eu e você não liberar o perdão, não tem como nós viver o grande que o Senhor tem para a nossa vida. Ele tem vida de prosperidade. Ele tem vida próspera para mim e para você. Ele tem salvação. Ele tem um reino. Mas será que nós estamos preparados? Será que nós temos feito aquilo que Deus mandou?
Como será que nós estamos na presença de Deus? Falar é bonito, ler a Bíblia é bonito, mas viver o que Deus quer, será que nós temos vivido? Será que nós temos ajudado o nosso irmão que está caído? Será que nós temos olhado para aquele que precisa da palavra do Senhor? Temos olhado para o nosso eu? Será que nós temos olhado para o nosso eu? Será que nós só temos olhado para o nosso umbigo que estamos comendo e temos uma cama quente para dormir? Temos uma geladeira para beber água gelada? Mas será que nós temos olhado para aquele que está passando necessidade? Aquele que está nu, aquele que está com fome, porque um dia eu passei fome. Um dia eu vivi na pobreza. Um dia eu não tinha nenhum calçado para pôr no meu pé. E eu encontrei quem me ajudasse lá fora. Eu encontrei quem chegasse até a mim, servos do Senhor, que veio até a mim e me ajudou. Por que que Deus permitiu que os servos de Deus me ajudassem? É para que eu venha falar do amor deles para as pessoas que necessitam e que precisam. Eu quero dizer para vocês nesta noite, se nós como servo do Senhor, todos nós somos servos de Deus. Ele ama você do mesmo jeito que ama a mim, do mesmo jeito que ama o pastor, do mesmo jeito que ama o Didi, do mesmo jeito que ama o Nildo, do mesmo jeito que ama cada um. O do Senhor, ele não faz exceção de pessoa. Mas ele tem muito mais para você. Ele quer te salvar. Ele quer te dar a vida eterna. Ele quer te dar uma vida de abundância, como já foi falado nesta noite. Uma vida cheia de alegria, uma vida cheia de paz. Eu posso falar para vocês que eu não tenho dinheiro, mas eu tenho paz. Eu quero dizer, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho alegria. Essa alegria ninguém tira de mim. Essa alegria foi Deus que me deu, eu nasci com Ele e ninguém vai tirar. E essa alegria que me ajuda a vencer todos os dias, porque essa alegria não é minha. Essa alegria não foi homem nenhum que me deu, mas essa alegria quem me deu foi o Papai do céu. É a presença do Espírito Santo de Deus. É Ele que dá essa alegria para nós, não é o homem, mas é o meu Deus. Eu quero dizer para vocês nessa noite, quando a gente tem, muitas das vezes a gente fala assim, eu já tenho fé, eu já tenho Deus comigo, mas quando vem a tempestade, quando vem as lutas, você desmorona. Que Deus é esse? Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus grande, que quando as lutas vêm, as tempestades vêm, você desmorona. Confia no Senhor. Entrega o teu problema nas mãos de Deus. Mas deixa Ele trabalhar, porque no Salmo 125 fala: os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, que nunca vão se abalar. No Salmo 23 fala no versículo 4, que ainda que eu e você ande pelo vale da sombra da morte, não é para nós temer, porque Deus está conosco. Então, se Deus está comigo e com você, por que vamos temer essa dificuldade? Por que vamos temer o problema? Se Ele é quem cura, se Ele é quem liberta, se Ele é quem transforma, assim como Ele já me libertou. Fumei 26 anos, hoje eu sou liberta pelo Senhor. E eu creio que eu não sou diferente de vocês. Sabe, às vezes o que falta em nós é nós não olhar mais para o nosso eu e olhar para Jesus. E falar assim, eu vou caminhar com Jesus. Porque eu também falava, eu caminho com Deus, eu tenho Deus. Mas eu não tinha Deus. Quando vinha as dificuldades, vinha a dor de barriga, vinha a depressão, vinha a angústia, vinha o desespero. Quantas vezes eu chorei, quantas vezes eu passei noite sem dormir. Meu Deus, o Senhor não me ouve. Mas o Senhor conhecia o meu coração. Eu falava para Deus assim, Deus, eu vou te servir. Mas Deus sabia o que eu queria dele. Eu não preciso de Deus porque eu não tenho nada. Eu não tinha vício. Eu não falava mal da vida dos outros. Eu não queria maldade para o povo. Mas eu queria só que Ele fizesse a obra na vida dos meus. E muitas das vezes eu achei que só os meus prestavam. E os outros? E os outros? E o teu irmão que está ali do lado não presta?
É só o teu que vale alguma coisa? Quantas vezes eu pensei, meu Deus, se vinha uma coisa, eu passei por uma situação, eu vou contar rapidinho o testemunho do meu irmão. O meu irmão, ele passou por uma situação muito difícil, ele tinha problema de vício. Todo mundo conhece aqui o Antônio, conheceram o Antônio, sabe que o Antônio bebeu muito, né? E ele foi morar um tempo comigo lá em São Paulo. Era um dos irmãos que eu amava. Ele tinha problema. E por ele ter problema, eu achava que eu tinha que amar mais que os outros. Eu tinha que socorrer mais que os outros. Mas quando você acha que você pode fazer alguma coisa, você não pode fazer nada. Porque sem Jesus você não pode nada. Sem Jesus você não é ninguém. Aleluia. E aí eu comecei a me despedalar, né? E aí falar para Deus que eu precisava que o meu irmão fosse curado. E a hora que o meu irmão fosse curado, eu sairia da casa de Deus. Porque eu não precisava do Senhor. Eu falava para Deus que eu não tinha nada e eu não precisava, né? Eu só queria que o meu irmão fosse curado. Acontece que não chegou. Essa cura não chegou. Pega água e traz para a mesa já. Essa cura não chegou. Essa libertação não chegou. Mas, quando meu irmão veio para o Nordeste, ele sofreu um acidente aqui e foi embora. Deus a recolheu. E quando Deus recolheu, eu falei, Senhor, eu não preciso mais estar na tua casa. Eu não preciso mais te buscar. Porque eu vinha buscar para o meu irmão. Mas agora que o Senhor levou, eu não quero mais saber de ti. E ele falou, agora você fica. Agora, ele não usou ninguém para falar comigo. Ele falou ao meu coração. Agora você fica. E agora você vai me servir de verdade. E aí eu falei, meu Deus, quantas pessoas que estão à minha volta, que precisam da minha oração, de clamar ao Senhor. E eu falei assim para Deus, aí eu comecei a servir a Deus de verdade. Eu comecei a servir a Deus de verdade, não pelo amor, porque eu podia ter ido pelo amor, mas eu fui pela dor. Então não espere servir a Deus pela dor. Sirva a Deus por amor. Comece a servir esse Deus tão bom. Porque eu fui pela dor. E dor muito forte. Mas hoje eu estou aqui na presença do Senhor. E da presença de Deus, eu não saio nunca mais. Nunca mais eu saio da presença do Senhor, nunca mais. Porque eu não conheço outro Deus, a não ser o Deus do céu. Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que liberta e Ele é o Deus que transforma. Sem falar que faz 2 anos. 2 anos que Ele me deu o maior presente da minha vida. Foi libertar a minha filha. A minha filha bebia, saía, chegava em casa 2 horas da manhã, 3 horas, com um copo de uísque desse tamanho na mão. E quando ela chegava tão do jeito que ela pegava o copo e entregava na minha mão. Toma, mãe. E eu falava, Senhor, eu já servia a Deus, mas ela não. Eu falava, Senhor, leva esse vício embora. Leva embora o vício da minha filha. E hoje ela está liberta. Ela está curada. E ela está servindo ao Senhor. Eu quero dizer que esse mesmo Deus que eu sirvo é o mesmo Deus que você serve. E é o mesmo Deus que você, se você que ainda não serve, que tem que conhecer. É o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que transforma, é o Deus que vai te dar alegria e é o Deus que vai te dar paz. Você fala assim às vezes, eu tenho paz, eu tenho alegria. Mas imagina se você estivesse verdadeiramente servindo ao Senhor. A alegria vai ser dobrada. A alegria vai ser transformada. Ele vai fazer com você a mesma coisa que ele fez com Jó. Jó perdeu tudo, mas ele deu multiplicado para Jó. Eu quero dizer para você nessa noite que tudo aquilo que tu perdeu, Deus vai restituir em dobro. Confia somente porque ele vai dar em dobro aquilo que você perdeu. Nós só precisamos de um segredinho. É
obedecer a Deus. É viver aquilo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Tá doendo? Louve. Tá doendo? Adore. Tá doendo? Tá se arrastando? Vá. Porque eu tenho certeza que quando você vier de lá, você vem curado. Eu tenho certeza que quando você sair de lá, você sai liberto e transformado. Eu quero dizer para ti, mulher. Às vezes a gente pensa que não é ninguém. Mas Deus fala na palavra dele. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quando Jesus falou, quando os discípulos falaram isso, o povo falaram isso para Jesus, quem atirou a pedra? Eles queriam que Jesus apredejasse. Jesus não apredeja. Jesus, ele cura. Jesus, ele transforma. E ele quer transformar a vida nesta noite. Ele quer curar. E se você sentir no seu coração de ser curado, de aceitar ele, quando o pastor estiver aqui, aceite. Porque você não tem nada a perder, você só tem a ganhar. Deus quer curar nesta noite. Deus quer libertar. E se você confiar, se você crer, você vai ser liberto, você vai ser transformada. Assim como ele libertou a minha filha, assim como ele me libertou, assim como ele me deu vida. Eu tenho vida, gente. Eu tenho vida. Eu sempre fui uma pessoa alegre. Sempre. Todo mundo que me conhece aqui, eu acho que eu nunca mudei. Mas hoje eu tenho alegria dentro de mim. Eu tenho esperança. E quando vem as lutas, eu creio que o meu Deus vai socorrer. Eu creio que o meu Deus vai curar. Eu creio que o meu Deus vai libertar. E eu creio que o meu Deus nessa noite quer entrar no coração de vocês. Eu creio que ele quer entrar e ele quer trabalhar. E assim, confia somente, Zélia. Ele está no controle. Às vezes a gente acha que a vida da gente está torta, mas Deus permite certas coisas para nós chegar até a Ele. Nada vem por acaso. Nada vem por acaso. Deus permite coisa para nós se chegar a Ele. Quantas coisas nós já passamos, não é verdade, gente? E estamos aqui felizes com o Senhor. Ele não desampara nenhum dos dele. E não fala que eu não sou ninguém, porque você pode não ser ninguém para o povo. Mas para Deus você é especial. Para Deus você é querida. Como todos aqui somos queridos de Deus. Então confia somente no Senhor. Ele é a tua luz, Ele é a tua esperança. No Salmo 46 fala assim: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. E o nome dele vai ser exaltado aqui na terra. O nome dele vai ser glorificado por todos aqueles que não conhecem. Porque aqueles que não conhecer vai se chegar até o Senhor. Eu creio que vai se chegar até a Deus. Então creia você também. Confia no Senhor. Às vezes está doendo, está machucado. Um está falando do lado, outro está falando do outro. Mas confia em Deus. Confia nele, porque a nossa luz vem dele, a nossa esperança vem dele. Você acha que eu vou ligar porque o povo fala de mim? Se eu tenho um Deus tão grande, eu vou ligar? Eu não vou ligar, não. O meu Deus é quem me sustenta. É Ele quem diz quem eu sou. É Ele que entra na minha vida e faz a mudança, e entra na tua e faz a mudança, mas você precisa deixar. Quantas vezes a gente fala que tem Deus e não tem Deus? Porque quando vem a luta, quando vem o desespero, é só desespero mesmo. Dá dor de barriga, dá dor de cabeça, dá desespero. Então, abre o teu coração para Deus. Começa a buscar o Senhor. Começa a entregar a tua vida na mão de Deus. E você vai ver o que Deus vai fazer. Todos que estão na Bíblia, todos os profetas que estão na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, todos eles venceram. Mas passaram pelas situações, passaram pelo deserto. Todos nós vamos vencer, mas vamos passar por luta. E não me diga que porque é servo não vai passar, mas eu quero dizer que em todas elas, gente, Deus está conosco. Em todas elas, Deus está segurando nas minhas mãos e nas tuas mãos. E se você conhece a Deus, e se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, nesta noite, você não vai sair daqui da mesma maneira que entrou. Porque o meu Deus está aqui, como já foi falado, o nosso Deus está aqui. E Ele quer curar, Ele quer libertar. E se você crer, até os seus vão ser curados. Até os seus vão ser libertos, mas você precisa crer.
Você precisa parar com a tua boca de chamar coisas que não deve, falar coisas que não deve dentro de casa. Se Deus está tocando no meu coração, eu vou falar. Porque eu também falava. Eu tinha a boca suja, cheia de palavrão. O meu Deus me libertou, eu não quero mais saber. Então se você chama, pare de chamar, porque você está chamando a coisa ruim para dentro da tua casa. Pare de chamar e chame por Deus. Na hora da dificuldade, em vez de vocês abrir sua boca para chamar o palavrão, chame por Jesus. Jesus, me socorre, Jesus, venha até a mim. Porque é Ele quem vai curar, é Ele quem vai transformar nesta noite. É Ele quem vai dar a luz que nós precisamos. Quantas vezes a gente pensa que tem a luz de Deus e não temos. E como foi falado, o mundo não tem nada a oferecer para nós. Porque quantas vezes eu já dancei a noite inteira. Ficava a noite inteira no forró. E o que que eu ganhava? Ressaca no dia seguinte. E se eu ficar a noite inteira trabalhando para Jesus? Se eu ficar a noite inteira falando de Jesus, quando eu chegar em casa eu não consigo dormir. De tanta alegria do Espírito Santo de Deus. É isso que Jesus faz, é isso que Deus faz, gente, na nossa vida. Eu quero que vocês saiam daqui hoje, sabendo que o Deus que está lá em cima, Ele está ao meu favor e ao teu favor. Mas tudo há um tempo para Deus. E Eclesiastes fala que há tempo para todas as coisas. Não é no meu tempo e nem no seu tempo. Pode se despedaçar, pode arrancar os seus cabelos, pode chorar. Mas enquanto Ele vê que você está, como eu estava, querendo só as bênçãos e as promessas, e sem querer servir a Ele, Ele demora mais um pouquinho. Então primeiro queira a tua salvação. Primeiro queira buscar o reino do céu. E todas as outras coisas serão acrescentadas na vida de vocês. Amém, igreja? Amém. E nesta noite eu quero agradecer a minha oportunidade. E as palmas, dê palma para Jesus. Louve ao Senhor com palma, igreja. Glorifique o santo nome do Senhor. Ele é digno de honra e de glória e de todo louvor nesta noite. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Agradeço também, já quero agradecer pela vida do pastor, que veio pela casa da minha mãe. Os meninos aí que eu já conheço, são umas bênçãos de Deus. Todo mundo fala que é uma bênção. Eu fico muito feliz, porque todos eu conheço e todos eu amo. Amo todos vocês. E eu tenho certeza que Jesus ama mais ainda do que eu. Então eu quero agradecer desde já todos que estão aqui. Todos vocês. Todos são minha família. E aqueles que não são, são meus irmãos em Cristo. E eu tenho certeza que vai ser o novo rebanho do Senhor. Vai ser um novo rebanho do Senhor em nome de Jesus. Amém, igreja? Deus abençoe a todos. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Obrigada, pastor. Deus abençoe. Estou até rouca. Louvamos a Deus por tudo que nós temos ouvido. Amém? Tem um hino que diz assim: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Bendizemos ao Teu nome, rendemos aos Teus pés e entregamos todo o nosso ser a Ti. Amém, meus irmãos? No livro do profeta Isaías, capítulo 64, e o verso 4 diz o seguinte: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele
espera. Obrigado. Glória a Deus. O nosso Deus, Ele é um Deus que trabalha ao nosso favor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele trabalha de uma maneira extraordinária, que muitas das vezes nós não compreendemos. Mas Ele, como um Deus soberano, como um Deus onisciente, onipresente, onipotente, Ele vê além daquilo que nós podemos ver. E Ele sabe como trabalhar para que nós venhamos alcançar o lugar que Ele nos prometeu. De maneira, irmãos, que se nós entendermos Deus apenas como um ser que irá nos beneficiar quando clamarmos a Ele, que apenas fará aquilo que for necessário para atender às nossas necessidades diárias, esse Deus, Ele é pequeno. Se nós pensarmos em Deus apenas para satisfazer a nossa vontade, esse não é o Deus soberano. Porque o Deus soberano, Ele faz o que lhe apraz. O seu propósito é maior do que os nossos. Os seus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos. E seus caminhos mais altos do que os nossos caminhos. O Deus soberano, Ele age de maneira grandiosa. E Ele é um Deus que sabe de tudo. O Salmo 139 narra a onisciência e onipresença de Deus. O salmista dizendo: para onde me irei da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se eu descer ao abismo, lá tu estás. Se eu tomar as asas da alva para as extremidades, lá tu estás. Se eu estiver ainda em lugares escuros, a escuridão e a luz para ti é a mesma coisa. Ali tu também estás. Tu conheces o meu deitar e o meu levantar. De longe tu conheces os meus pensamentos. Quando nós vemos este salmo que nós acabamos de ler, no Salmo 136, é um salmo de adoração a Deus pelos seus feitos. E este Deus, Ele se manifestou desde a antiguidade, manifestando o seu poder desde a criação de todas as coisas, de tudo que existe, de tudo que foi criado. A ciência quer dizer que o homem veio da evolução, o homem veio do macaco, mas a Bíblia diz que Deus criou o homem do pó da terra e o fez alma vivente. E este Deus, Ele age na vida da humanidade desde os primórdios, desde quando o homem foi formado, desde o início de tudo. Deus criou o homem perfeito. Deus criou um lindo jardim para que o ser humano habitasse, mas aí veio o diabo, né, através da serpente, e seduziu a mulher para que desobedecesse a Deus. E quando Eva toma do fruto que Deus havia proibido de que eles comessem, ela peca contra Deus, também dá ao seu marido e ele também peca. E por causa do pecado de Eva e de Adão, aí veio a consequência do pecado sobre a humanidade. De maneira que quando nós vemos todos os males presentes aqui na face da terra, todas as coisas ruins que acontecem com o ser humano, as doenças, a morte, a depressão, a angústia, né, a maldade do coração do homem, a violência de um ser humano para com o outro, tudo isso é consequência do pecado. Deus não criou o ser humano para morrer, nem para viver uma vida de sofrimento. Tudo isso é consequência da desobediência lá do início. Agora, o que Deus fez
para que o homem não vivesse eternamente debaixo desta condenação, debaixo desta maldição, Deus providenciou uma forma de que o ser humano pudesse se reconciliar com Ele, porque o pecado separou o homem de Deus, enquanto que Deus providenciou uma forma de reconciliação, e essa forma de reconciliação é através de Jesus Cristo, o sacrifício do seu Filho. Por isso que a Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então perceba que o pecado, a doença, as enfermidades, o sofrimento é consequência do pecado, e a maldição e a morte também. Agora, pior do que a morte física e do que as enfermidades é o inferno. O inferno também é a consequência final, e é a pior de todas. Perceba, se todo o sofrimento da raça humana fosse só aqui na terra, ainda estava bom, pelo que nós merecemos. Porque a Bíblia diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Isaías 59:1 diz, porque a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus, e os seus pecados encobrem o rosto de vós para que vos não ouça. Veja que o pecado separa o homem da presença de Deus. O pecado cria um grande abismo entre o homem e Deus. Agora, quem é que faz a ponte para ligar este homem a Deus novamente? Jesus Cristo. Por que eu disse que a morte espiritual, o inferno, a condenação eterna é a pior das consequências? Porque quando o homem pecou, ele não apenas trouxe as consequências físicas, como doenças e mortes sobre si, como também a consequência espiritual, que é a condenação eterna. Então, para que o homem não fosse condenado eternamente ao inferno, Deus providenciou um meio de que ele fosse resgatado, de que ele fosse perdoado, de que ele fosse salvo da condenação eterna. Aleluia! E foi quando ele enviou Jesus, seu Filho, para morrer na cruz por nós, em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, irmãos, este Deus que conduziu a humanidade desde o início, desde Adão, ele fez alianças e pactos com várias gerações, como nós vemos lá no início do Gênesis, quando a maldade se multiplicou entre os homens, e Deus se arrependeu de haver feito o homem, porque via que a inclinação do seu coração só era má continuamente, e que o homem só se inclinava para a perversidade, para a maldade, e isso pesou no seu coração, e Deus disse, arrependo-me de ter feito o homem, e farei ele desaparecer da face da terra. Aleluia, glória a Deus. Mas a Bíblia diz que Deus olhou e viu um homem chamado Noé. E a Bíblia diz que Noé era justo em sua geração. E Noé temia a Deus. Deus olhou e disse assim, tem alguém ainda na terra que não se corrompeu? Deus disse, Noé, constrói uma arca, constrói uma grande embarcação, porque eu vou destruir tudo o que criei, vou fazer desaparecer da face da terra o homem, o animal, o réptil, tudo o que criei, porque a maldade do homem tem chegado até mim, e eu vou acabar, eu vou trazer um juízo sobre esta terra. E a Bíblia diz que Noé, temente a Deus, ouviu a voz do Senhor e começou a construir aquela arca. E a Bíblia não fala, mas eu imagino aquelas pessoas chegando para Noé e perguntando, o que é que tu estás fazendo, Noé? Que invenção é essa, Noé? E Noé começou a dizer, Deus vai destruir a terra, e aquele que não entrar nesta arca vai perecer. Irmãos, isso é interessante, porque Jesus, quando andou na terra, no capítulo 24 de Mateus, Jesus replica esse ensinamento, a história de Noé, e Jesus diz uma coisa, ele diz, olha,
assim como foi nos dias de Noé, em que comiam, bebiam e se davam em casamento, e não perceberam quando ele entrou na arca e veio o dilúvio. Assim será a vinda do Filho do Homem. Jesus estava dizendo, assim como a destruição veio naquela época, ela virá novamente. Agora, o que é a arca nos tempos presentes? Naquela época era uma embarcação de madeira para se salvar das águas do dilúvio. E quem é a arca no tempo presente para livrar o homem da destruição que está por vir? Aleluia, se chama Jesus de Nazaré. Aleluia, aquele que aceitar a Cristo como Salvador e andar nesta palavra e obedecer esta palavra, este tem a vida eterna. E a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3 e o versículo 8, o Senhor dizendo, porque guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação, da tribulação que há de vir sobre todos os que habitam na face da terra. Se apenas os problemas físicos de natureza de enfermidades psicológicos, psicossomáticos, problemas familiares fossem todos os problemas da humanidade, esses ainda não seriam os maiores. As pessoas se preocupam com tantas coisas. As pessoas se projetam para tantas coisas, as pessoas planejam tantas coisas, fazem planos para se casar, fazem planos para construir, fazem planos para comprar, para vender, mas não fazem planos para se preparar para a vida eterna. Muitos estão dormindo, muitos estão acomodados e não estão pensando na eternidade, mas ela está diante de nós. Esta eternidade, ela é real, ela existe e nós estamos diante dela, e Deus já determinou o tempo de cada ser humano aqui na terra. Ninguém por bom, ou por bonito, ou por rico, ou por pobre, ou por sábio, ou por iletrado, pode dizer o dia que vai partir, ou se esse dia chegar não vai partir, porque Ele tem poder sobre isso. Todos nós estamos diante do desconhecido, todos nós somos vulneráveis diante da morte, todos nós estamos diante de um Deus soberano que pode todas as coisas e faz o que lhe apraz. O Deus da Bíblia não é pego de surpresa. O Deus da Bíblia não é colocado no canto da parede para fazer o que o homem quer. O Deus que nós servimos, Ele é Deus no céu e na terra. Ele é Deus soberano. Aleluia. E Ele deseja salvar o perdido, Ele deseja perdoar os teus pecados, Ele deseja fazer uma obra na tua vida. Mas o que acontece, irmãos, é que muitos não querem. Muitos não param diante desta correria para ouvir o que o Senhor tem, para entregar as suas vidas para Ele. No livro do profeta Isaías, no capítulo 66, a partir do versículo 1 diz o seguinte: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra é escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria o do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas. Todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor, mas eis para quem olharei, para o pobre abatido de espírito, que treme diante da minha palavra. Aleluia, olha o que Deus está dizendo. O céu é uma cadeira para mim se sentar. A terra é o assento dos meus pés, é o estrado onde eu boto meus pés. Olha a grandeza de Deus.
Vocês pensam que pode fazer um lugar o suficiente grande para mim, se sou eu, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Tudo que existe fui eu que criei. Aí tem gente que pensa que pode carregar Deus num crucifixo. Tem gente que pensa que pode botar Deus preso numa parede. Tem gente que pensa que Deus vai aceitar ficar, aleluia, numa foto, num retrato feito de gesso, de barro, de madeira. Deus é maior do que o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Nem mesmo o céu é o suficiente para a grandeza desse Deus. Ele está dizendo: que casa vocês pensam que podem me colocar? Mas deixa eu dizer uma coisa: eu não preciso de um lugar para estar ali estático, inerte. Eu preciso de corações quebrantados, porque eu sou um Deus grande, mas eu habito no coração daquele que se quebranta diante da minha presença. Esse Deus grande pode também estar no coração de um ser humano, na vida de um ser humano que se humilha diante dele. O irmão Nildo leu aqui quando Jesus disse: graças te dou, ó Pai, porque ocultastes estas coisas dos sábios e entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Sabe quem são os pequeninos? São os que creem. Sabe quem são os pequeninos? São os que entendem a palavra e creem no seu coração e aceita Jesus como Salvador. Porque os sábios estão dizendo: Deus não existe. Os sábios desta terra estão dizendo: a Bíblia foi feita por homens, qualquer um pode escrever. Outros estão dizendo: a Bíblia é preciso ser reescrita. Mas a Bíblia diz, aleluia, que este Deus não precisa provar a sua existência, porque nele, aleluia, por ele, para ele são todas as coisas. O firmamento, aleluia, e os céus anuncia as obras da sua mão. Quando você olha para a natureza, quando você olha para o céu, para as estrelas, para tudo que existe, você pode dizer: há um Deus grande, Criador de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos adoram nesta noite a este Deus que está presente neste lugar? Aleluia. Glória a Deus. Este Deus, aleluia, Ele quer habitar no teu coração nesta noite. Ele quer fazer morada no teu coração. Ele quer transformar a tua vida. Ele quer te libertar dos teus pecados. Aleluia. Porque quando Ele chega na vida de uma pessoa, Ele não vem para fazer algo remediado. Ele não vem para trazer um paliativo. Ele vem para resolver. Ele vem para transformar. Ele vem para mudar. Ele vem para dar vida e vida com abundância. Quantos podem sentir a presença dele neste lugar? Quantos podem glorificar o nome deste Deus? Esse Deus que é vida, esse Deus, aleluia, que fez milagre no passado e faz milagre hoje. Esse Deus, aleluia, que não é limitado ao pensamento humano, porque Ele é o Deus da sabedoria. A Bíblia diz: e por Ele são as obras pesadas na balança. Ninguém pode fugir da grandeza deste Deus. Ninguém pode escapar, aleluia, da obra de Deus. Ninguém pode medir, aleluia, nem comparar aquilo que Deus faz, porque a Bíblia diz, aleluia, assim como nós não sabemos o caminho do vento, nem como se forma no ventre os ossos da que está grávida, assim são as obras de Deus, que faz todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas. Ele está trabalhando na tua vida, Ele está agindo na tua vida, Ele está fazendo coisa nova nesta noite. Aleluia. Bem o nome do Senhor.
Aleluia. Jesus, aleluia, Ele começou a sua obra e Ele começou a andar na terra, fazendo milagres, curando enfermos, expulsando demônios e anunciando a salvação. Mas eu quero lhe dizer que a maior obra de Jesus na vida de uma pessoa, aleluia, é a salvação, é a salvação. E Ele disse na sua palavra que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você pode dizer assim: mas eu não sou escravo, mas eu não estou preso. Você pensa que não está preso ou presa, mas eu quero te dizer que o pecado aprisiona, que as coisas mundanas aprisiona, que os vícios aprisiona, e o homem não pode viver livre na presença de Deus se ele está escravizado pelo álcool, pelo cigarro, pela mentira, pela prostituição, pela pornografia e por todas as outras coisas que afasta o ser humano da presença de Deus. Louvado seja Deus. E quando Jesus quis demonstrar, aleluia, o seu poder, Ele disse assim: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer ter a salvação? Jesus é o caminho. Quer saber a verdade? Jesus é a verdade. Quer ter vida? Jesus é vida. Aleluia. Quando ele chegou na casa de Marta, Marta disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus disse: Marta, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, porque eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. O filho pródigo estava perdido, estava no caminho distanciado de Deus, mas a Bíblia diz que um dia ele decidiu voltar para a casa do seu pai, e o seu pai disse: vamos nos alegrar, porque este filho estava perdido e foi achado, e estava morto e reviveu. Você, aleluia, nesta noite precisa voltar à casa do Pai. Você esta noite precisa ter um encontro com Ele. Você precisa entregar a sua vida para Jesus, porque o mundo não compensa, os prazeres do mundo não satisfaz a tua alma. Você vai neles por um tempo, mas o vazio na tua alma permanece, continua. A angústia na tua alma é permanente, mas Jesus, Ele quer tirar este peso, este fardo que está sobre a tua vida. E Ele diz que o seu fardo é leve e o seu jugo é suave. Suave. Sabe o que é você tirar de você um peso? Aleluia. Receber em você algo que te traz alegria, como a nossa irmã falou aqui, que traz algo leve para a sua alma, que você não precisa dos vícios, que você não precisa das coisas mundanas para ter uma motivação de alegria, porque as pessoas que procuram os prazeres do mundo, quando passa aquele momento e eles voltam para a sua vida, eles percebem que continuam vazios de Deus, que continuam com as suas almas pesadas, com a angústia no coração e os maus pensamentos que permeiam a sua mente. Mas quando você aceita Jesus, você recebe a presença dele. Aleluia. É isso que o Senhor diz aqui em Isaías, que quando alguém teme a ele, quando alguém se curva à sua palavra, ele está dizendo que vai habitar no seu coração. Bendito seja Deus. E você pode até dizer assim: mas será que Deus se importa comigo? Será que Deus está olhando para mim? Eu quero lhe dizer que Deus te conhece por dentro e por fora. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não despreza a ninguém, mas em qualquer lugar, aquele que lhe busca lhe é aceito.
Quando Deus olha e vê alguém com sede de salvação, alguém que deseja a presença dele, Deus vai criar situação para alcançar este alguém. Eu me lembro, no ano de 2012, eu estava em um distrito por nome de Massabielle, ali no Brejo do nosso estado. E um dia, meio-dia, estava em casa e o Senhor falou ao meu coração que eu tomasse destino a um sítio que tinha aproximadamente ali de uns 5, 7 quilômetros. E eu peguei a moto e saí destino àquele sítio sem saber para onde ia. E eu cheguei num lugar, tinha uma cancela, parei a moto, desci, passei a cancela e tinha um senhor deitado numa calçada. Um senhor de 70 e poucos anos. E eu comecei a conversar com aquele senhor. E ele disse assim: o desejo que eu tenho desde muitos anos é de ser crente. Eu ainda vou ser um crente. Aleluia. E eu disse: seu Pedro, chegou o momento. Deus me mandou aqui pregar a palavra para o senhor ser um crente. E ele tinha muito desejo de ir numa igreja. Mas aquele homem não chegou aí a uma igreja, ele já era muito doente. Mas a igreja foi até ele. Ele aceitou Jesus. Eu saí daquele lugar. A igreja continuou ali dando assistência. E aquele homem partiu para a eternidade. Mas partiu salvo com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Veja o quanto Deus se importa com cada ser humano. Deus deseja salvar a sua alma. Agora, se a pessoa não quer, aí Deus não pode fazer nada. Amém, meus irmãos? Quando a pessoa não quer, aí a parte de Deus ele já fez. A palavra do Senhor diz assim: quem creu na nossa pregação e a quem se manifestou o braço forte do Senhor. A palavra é pregada. Então a resposta que Deus espera do lado humano é crer, é se arrepender e é se entregar ao seu Filho Jesus Cristo. Amém? E eu gostaria de perguntar nesta noite, depois de tudo que já foi dito, depois da mensagem, onde está as pessoas que desejam entregar a sua vida para Jesus? Onde estiver, levante a sua mão que nós queremos orar por você. Quantos desejam ter este encontro nesta noite? Amém? A palavra do Senhor diz: se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o teu coração. O céu é uma escolha. A fé é uma escolha. A decisão é do lado humano. Deus já fez a parte dele. Ele deu o seu único filho para morrer em morte de cruz, para que aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Onde está a primeira pessoa para Jesus? Se tem alguém, dê o sinal de aceitação. Nós queremos orar pela sua vida. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. E eu quero convidar nesse momento nosso presbítero, irmão Didi. Ele vai agradecer a Deus por este trabalho. Amém? Queremos convidar a todos para ficar em pé. Mas antes disso, eu soube que tem um aniversariante aqui, né? Como é o nome? Luísa? Dona Luísa. Vamos dizer assim para a Dona Luísa nesta noite: Dona Luísa, parabéns. Que Deus multiplique os seus anos de vida, de paz e saúde. Amém? Fiquemos em pé e vamos agradecer a Deus. Nosso presbítero irmão Didi vai orar, agradecendo ao Senhor. Saúde a igreja da paz de Jesus. Deus querido, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, somos gratos ao Senhor por esse trabalho abençoado. E o Senhor está no meio de nós nesta noite, meu Deus,
a fartura e a alegria onde o Senhor está, meu Deus. Nesta noite, meu Deus, foi noite de alegria, meu Deus, de todos os que estão aqui, meu Deus, aqueles que deixaram seus lares, suas casas para vir adorar ao Senhor. Meu Deus, que o Senhor os abençoe, o Senhor os guarde, meu Deus. Que o Senhor abra os vossos corações de cada um, meu Deus, para que a palavra seja aplicada dentro do seu ser, para que passem a entender, meu Deus, e compreender que o Senhor é Deus, que o Senhor é grande, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, como foi dito nesta noite. Meu Deus, que o Senhor os leve em paz para as vossas casas, os guardando, meu Deus, Pai Santo, livrando de todos os perigos, cobrindo com as tuas bênçãos do Espírito Santo cada um nesta noite. Eu peço ao Senhor, meu Deus, saúde e paz neste lugar, para que os braços do Senhor, meu Deus, sejam estendidos todos os dias, meu Deus, sobre esses servos e servas que estão aqui, meu Deus, e todos os moradores deste lugar sejam abençoados, meu Deus, da tua parte. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos, meu Deus, e amém. Curve as vossas cabeças. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Todos dizem: amém. Que Deus abençoe a todos. Do amor de Deus, né? Mas agora eu quero convidar todos vocês. A gente tem um bolinho aí, vai cantar o parabéns para minha mãe. Depois tem também outras coisas que as meninas fizeram. Eu quero que todos vocês fiquem para comer, tá bom? E eu quero agradecer a todos que vieram, tá? Eu creio que às vezes a gente acha que nós viemos porque nós queremos vir. É Deus quem traz, né? Então Deus trouxe cada um dos que está aqui. Eu creio que nenhum vai sair vazio, né? E eu tenho certeza que não é por força nem por violência, mas vai chegar o dia assim como chegou para mim também, né, pastor? Deus abençoe e fiquem todos aí. Vamos cantar o parabéns para minha mãe, vai fazer 80, e vamos comer o bolo e depois tem mais coisas, tá bom? Deus abençoe a todos. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Vitória, vitória, vitória. Jesus. Glória a Deus. E agora, pastora, por ela. Né? Ó, pastora, junto com a pastora, né? Vamos fazer a obra para Jesus, né? Ó, o meu pai, ele não servia a Deus, mas antes dele ir dessa terra, ele aceitou Jesus como o único e Salvador. E eu creio que Deus já falou no meu coração que toda a minha família vai aceitar Jesus nessa vida. Talvez não faça a obra como eu faço, mas tem uns que vai aceitar e não vai fazer a obra, né? Mas eu tenho que aceitar a Deus como o único e Salvador, né? Vamos orar. Isso. Senhor Deus e Pai, Jesus querido, te agradecemos, Senhor, neste momento pela vida de Dona Luísa. Continue com as tuas mãos estendidas, Senhor, sobre a vida dela, dando saúde, Deus, dando paz e dando compreensão, Senhor, da tua palavra, que ela possa viver longos dias, Senhor, na tua presença. Te agradecemos pela vida de todos, por toda a família, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigada. Agora vamos buscar o negócio para ser pessoal. Ela partiu o bolo. Tem meus filhos, tem meus netos, tem minha irmã, tem meu cunhado, tem meu compadre Zé, o primeiro pedaço para dar a ele. Ah, seu Mané. Ó, seu Mané. Ai, seu Mané, pega o primeiro pedaço de bolo. Ai, seu Mané, toma o primeiro pedaço de bolo que minha tia tá dando. Aí, é compadre de vela, é, minha tia? Muito bem, primeiro pedaço de bolo que minha tia deu aí. Senhor, coma o bolinho aí. Olha, tá satisfeito, ó, minha filha. Seu Mané. Eita, seu Mané. Muito bem, seu Mané. Tia, tá feliz com tanta gente que vem na casa da senhora? Graças a Deus estou. 80 anos não é 80 dias, não? Não. Porque a senhora tem um coração bom e a senhora ainda vai viver mais de 30 anos para frente, se Deus quiser. Eu nem sabia. Ei, França. França é a mais velha, a filha, gente.
O que é que você tem para falar aí pro pessoal que veio aqui, França? Esse foi agradecimento a Deus, né? Agradecimento a Deus por ter a minha mãezinha ainda, né? Ah. Ela tá firme, assim, guerreira, mulher batalhadora, né? E é isso. É só agradecimento mesmo por tudo, porque por mais luta que ela tenha, por mais dificuldade que ela tenha, ela está de pé. Todos os dias. Então que nós devemos, como família, seguir o exemplo dela. Agora dê um abraço bem arrochado aí na minha tia. E é isso que Deus quer. Dê um abraço bem grande aí na minha titia para terminar esse vídeo maravilhoso. Mãe, eu te amo, viu? Eu te amo muito. Eita, Nanzinha, vai lá, Nanzinha, abraça minha tia também. Cadê Isabel? Abraça a titia lá também, vá. É bom os filhos terminar o vídeo assim, ó, maravilhosamente. É o amor da minha vida. 80 anos, não é 80 dias Foi ela não, que me gente. trouxe ao mundo. Essa pessoa que as pessoas falam que é Olha lá, Maria de Socorro, por outro lado ali, ó. Vai lá, abraça minha titia ali. É só agradecimento a Deus. Abraça minha tia também. É isso. Gente, ame a sua... Ó, abrace todos os dias. Todos os dias abrace a mãe de vocês. E diga que Vocês ama. que têm mãe, abrace, beije. Porque vai chegar o tempo que a gente vai querer abraçar e beijar. E não vai ter tempo. E vai sentir só falta. Então não espere o tempo passar. Todos os dias, olhe para a mãe de vocês e fale, eu te amo, mãe. E foi ela que te trouxe ao mundo. É verdade. Foi ela. Você só está aqui porque Deus permitiu que ela te gerasse. E a mãe para gerar um filho é muito sofrimento. É 9 meses na barriga. Então olhe para sua mãe todos os dias e fale para ela, eu te amo. Eu amo a minha. Minha velhinha. Ixi, Maria, a cara de titia aí, ó. Feliz da vida. É saudade. E se Deus quiser, vamos fazer aniversário de 100 anos. Se Deus quiser, né, Fran? Se Deus quiser. Deus quiser. Já apoiando. Eita, gente. Então a festa vai continuar aqui, mas a gente vai terminar o vídeo. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém? Amém.